Voltamos ao vivo com o nosso programa Hora do Povo, diretamente aqui do Complexo Cristo Luz, aqui na cidade maravilhosa de Balneário Camboriú. E olha, graças a Deus, né, que o nosso tempo, o nosso clima está colaborando. Eu já falo desde ontem, né? Tínhamos previsões aí realmente, né, de temporal, ciclone passando aqui por Balneário Camboriú e também Camboriú. Era apenas uma previsão, tivemos, é claro, alguma situação, né, mais crítica na cidade, na nossa capital, em Florianópolis, Pissarras, também Palhoça, enfim, várias cidades do estado, mas aqui na nossa região, graças a Deus que foi amenizada a situação. Choveu bastante ontem, né? Mas hoje nós temos aí um céu lindo demais, um dia, né, bacana, né? E é claro que nós vamos prosseguir assim, pelo menos hoje e amanhã. A previsão do tempo é para que se mantenha firme. Vamos ver como é que vai estar no domingo, hein? Tomara que dê sol e possa dar praia para todos os nossos turistas, as pessoas poderem aproveitar o final de semana. Hoje, Direito Condominial, doutora Débora Nunes Camarossi, tem mais perguntas, doutora. Vamos lá. Doutora, bom dia. Existe alguma lei, doutora, para o sorteio de vaga de garagem para os idosos terem prioridade dentro do condomínio? Seria uma boa, né, doutor? Porque se tratando de idosos, mas acredito que essa possibilidade não está muito certa, né, doutor? Não, infelizmente não, Adilson. Quando a gente fala de prioridade para idoso, a gente fica ali nos estabelecimentos públicos, né, ligado ao comércio. Tem essa obrigatoriedade de ter vagas de garagem, vagas de estacionamento próximo às entradas, à elevadora, à escada de fácil acesso. Quando a gente fala em condomínio, como nesse caso, sorteio de vaga de garagem, eles não têm nenhuma prioridade nessa escolha. Deve seguir o que está determinado no regulamento interno ou ainda o que for decidido na Assembleia. Mas é claro que a gente tem que trabalhar sempre com bom senso. E se existir a necessidade especial de um idoso para um acesso diferenciado numa garagem, a gente tem que agir como comunidade e pensar no bem-estar, né? Muito bem, está explicando, doutora. 10h53, vamos lá. Tem mais perguntas agora com a participação do telespectador na telinha do programa A Hora do Povo. Vamos ver a pergunta. Luísa, obrigado pela companhia. Bom dia, doutora. É obrigatório, doutora, o condomínio ter vagas especiais para PCD, doutora? Olha, mais uma pergunta extremamente interessante, porque essa é uma dúvida recorrente nos condomínios. A resposta é depende. Depende da data de construção do seu condomínio. Até 2018, não existia a obrigatoriedade de ter essas vagas especiais no condomínio para pessoas com necessidades especiais. A partir de 2018, os condomínios, os novos empreendimentos, eles precisam ser entregues já com essas vagas demarcadas. Mas isso não quer dizer que, a partir de 2018, os condomínios antigos precisam criar vagas. Nesse sentido, não, tá? Não tem nenhuma regra que determine a criação dessas vagas. Só direto da construtora a partir de 2018. Mas daí a gente volta naquela questão do idoso também, né? Preciso ter um bom senso e se existir alguma vaga que facilite o acesso dessa pessoa, o condomínio pode buscar alguma forma de auxiliar. Mas a pessoa que também tem uma necessidade especial, quando ela vai adquirir um apartamento anterior a 2018, ela precisa observar se essa vaga que ele vai ter acesso lhe permite com a dificuldade que ele tem. Assim a gente consegue, né, fechar esse elo de bom senso entre todas as partes. Tem mais perguntas, doutora, sobre direito condominial, sobre as dúvidas da nossa população, do público, né? Enfim, desse meio de condomínio. Bom dia, doutora. As empresas, doutora, doaram dinheiro para enfeitar o condomínio no Natal, para as festas, né? E o síndico comprou sem CNPJ. Ele fez certo, doutora, ou infringiu alguma lei? Então, vamos lá. Por lei, todos nós temos que comprar, né? Eu acredito que o CNPJ que ele fala é pegar a nota fiscal ali, né? Comprar com o CNPJ do condomínio, colocar a nota fiscal e recolher os devidos impostos. Isso é a nossa lei. Agora, se a gente falar de condomínio, alguma infração de responsabilidade do síndico ou responsabilidade perante a Assembleia, eu não vejo um problema. Vou dizer por quê. Que quando a gente fala que o condomínio tem que ter nota fiscal de tudo para colocar no livro de prestação de contas ou na
assembleia onde o síndico presta contas, é porque ele está utilizando o dinheiro de terceiros, que são os condôminos, para pagar as contas. Então, ele precisa prestar conta para eles. Nesse caso, ele recebeu doação de outras empresas que não fazem parte do condomínio. Essas empresas que vão estabelecer com o síndico as regras de utilização desse valor e prestação de contas. Então, se essas empresas não vão exigir uma prestação de contas, a nota fiscal do que foi adquirido, o síndico não está infringindo nenhuma regra diante dessa relação. Então, vai depender do que o seu condomínio tem acordado com os condôminos e com esses doadores. Perfeito, doutora. Vamos aqui, tem mais participação aqui do nosso telespectador. Bom dia, doutora. Quando o síndico pode se eximir, doutora, da responsabilidade de chamar a polícia devido ao som alto? E olha, daqui para frente, né, doutora, as festas chegando de Natal, virada de anos. Aliás, o brasileiro sempre costuma fazer essas festas, seja em condomínio ou nas comunidades, nos bairros, fora de época também, né, doutora? Sim, e a gente tem que se preparar, porque o som alto vai chegar e vai ficar. Então é bom saber essas regras, né? A gente sabe que muita gente agora invade o nosso litoral aí e esquece que tem pessoas que moram aqui, né, que têm uma vida, uma rotina e precisam sim ter o seu horário de silêncio e descanso respeitado. Então vamos lá. Nem tudo é responsabilidade do síndico. Se existe um som alto dentro do seu apartamento, dentro do seu condomínio, que está interferindo somente na sua unidade, vamos dizer, o vizinho de cima, ou você está em cima do salão de festa ou embaixo, quem tem que resolver esse problema é você. Você tem que bater na porta do seu vizinho, você tem que conversar com ele e resolver a situação. A partir do momento que esse barulho, esse som alto, ele interfere na vida de várias unidades, está incomodando a todos, essa festa no salão de festa está muito alta, o som na rua está muito alto, o síndico pode sim ajudar e auxiliar a comunidade condominial e fazer esse chamado para a polícia. Mas quem está sentindo barulho, a todo momento, pode fazer esse chamado. Não vamos jogar toda essa obrigação para o síndico, até porque muitas vezes o síndico não está lá no condomínio o tempo todo, ele não vai poder fazer a prova desse barulho. E você que está incomodado está lá, pode ligar, chamar a polícia e resolver isso de uma forma mais célere. Lembrando, né, doutora, que sempre quando há a situação de chegar ao extremo de chamar a polícia, queira ou não, há um constrangimento geral, não só para as pessoas envolvidas, mas também para todos os moradores que ali convivem, não é, doutora? Sim, e a gente sabe, né, Gilson, a polícia tem umas tarefas muito mais importantes para resolver. Não que o seu sossego, o seu descanso não seja algo importante, mas a gente sabe que nessa época existem muitos casos de maior gravidade que a polícia precisa interferir. Então, eu acho que é muito mais digno entre os condôminos de conversarem. Vou fazer uma festa, avisa o teu vizinho, olha, talvez eu me estenda um pouquinho mais. Ou não sabia que tinha uma festa, bate na porta, pergunta o que está acontecendo e explica para ele que você precisa dormir. Assim, a gente não precisa acionar a polícia por questões tão simples e que você pode resolver com o seu vizinho. O diálogo e o bom senso sempre vão predominar nessas situações, né, doutora? Em vez de chamar, de repente, a polícia, chegar nesse extremo, né? Vamos aqui a mais uma pergunta. Bom dia, doutora. Tenho uma dúvida, doutora, de procedimento. Como proibir o inadimplente na hora do voto sem ser constrangido, doutora? Olha, isso é muito importante, porque por mais que a pessoa seja inadimplente, ela não precisa ser exposta para todos os demais dar essa condição, porque ninguém sabe por que ela ficou dessa forma. Então, eu vou falar para você uma sugestão do que eu faço, né? E oriento as administradoras, os síndicos que eu trabalho. Quando a pessoa chega para fazer a assinatura da lista de presença, a gente já informa se ela é adimplente ou inadimplente, de forma discreta, é claro. Mas o adimplente ele recebe um cartão de votação. Aí ele entra para a sala e o inadimplente entra sem esse cartão. Na hora da votação, você não precisa ficar lembrando quem é adimplente e quem é inadimplente. Só vai votar quem tiver com esse cartão. Ele vai levantar o cartão, fazer a votação, ou, sei lá, uma votação eletrônica, só ele recebe o bip. Assim, todo mundo consegue participar e vota somente os adimplentes sem ter nenhuma irregularidade na Assembleia. Muito bem, doutora Débora Nunes Kamarowski esclarecendo muito bem todas as questões aí de dúvidas, né, dos nossos telespectadores. Vamos rapidinho para o nosso intervalo comercial, voltamos para o terceiro e último bloco do programa A Hora do Povo desta sexta-feira. Não saia daí. Lembrando dos ingressos, hein? Já vai mandando aí print, tem 2 ingressos para o Royal Parque, participe!